Olá, professora! Olá, professor! Meu nome é Kátia Queradia e eu trabalho com literatura em contexto escolar. Hoje eu vou apresentar a vocês um pouco do material que minha colega Marcela Budi e eu preparamos para apoiar o seu trabalho com a obra 111 Poemas para Crianças, escrita pelo Sérgio Caparelli e ilustrada pela Ana Gruzinski. Nesse material há informações sobre as principais características da obra, os temas e o gênero em que ela é escrita e por que ler e trabalhar essa obra na sala de aula. E, claro, uma sequência de atividades com práticas que desenhamos especialmente para professoras e professores do 4º e do 5º ano. Vamos lá? O livro 111 Poemas para Crianças é uma antologia de poemas em que o lúdico transcende a temática e traz em formato de poesia a potencialidade imaginativa da infância. Mas não só, a antologia reúne o que se considera o melhor da poesia produzida por Caparelli até então. Trata-se de um livro que permite diversas leituras que incluem, inclusive, ser não sequenciais. E por trazer poemas tão diversos, ele pode ser consultado sempre ao longo do ciclo dos 2 anos, do 4º e do 5º ano. Outra característica importante do livro é o trabalho com as linguagens verbal e visual. A relação entre as palavras e as imagens, sejam as ilustrações ou as formas dos poemas, como é o caso aqui, imprime uma nova camada interpretativa, a do conjunto. A pesquisadora Sophie van der Linden dá a esse fenômeno o nome de relação de colaboração e nós explicamos um pouco disso no nosso material. Nesse sentido, enquanto a linguagem do poema enuncia as questões do eu lírico, as imagens explicam, materializam ou complementam o poema. Por meio deste material, convidamos você para assumir um papel muito especial na formação dos seus estudantes, o de mediadora ou mediador da vivência subjetiva de cada um deles com a nova vivência literária oferecida pelo mundo. Ao mediar essa vivência, acreditamos no imenso potencial desse contato entre subjetividade do aluno e literatura e pensamos na força da literatura como motriz de mudança do mundo. Esse poder simbólico da literatura é o que permite a construção de um vasto repertório sobre a cultura e a civilização em que cada indivíduo está inserido, o que possibilita, além de uma melhor compreensão da sociedade, a projeção da criança sobre si, num movimento fundamental de construção da própria personalidade. É por apresentar essas concepções que recomendamos esse livro para ser trabalhado primordialmente pela área de linguagens nos anos iniciais do ensino fundamental. E por isso, no material, recorremos à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, para destacar aquilo que teremos como foco na aprendizagem, o aprofundamento das práticas de linguagem e também a PNA. O autor, Sérgio Caparelli, é jornalista e autor de mais de 30 livros. Nascido em Uberlândia, em Minas Gerais, foi um habitante de várias cidades, Goiânia, Curitiba e finalmente Porto Alegre, onde cursou jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Como pesquisador e escritor, já recebeu vários prêmios, inclusive produzindo livros para crianças e adolescentes. Recebeu 5 vezes o Prêmio Jabuti, a primeira delas com ensaios sobre a televisão brasileira e 4 vezes com livros infanto-juvenis. Várias de suas obras voltadas para o público infantil receberam o selo de ouro e a indicação de altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Entre elas, 111 Poemas para Crianças, em 2004. O livro também recebeu o Prêmio Açorianos de Literatura de 2004, na categoria infantil. Ana Gruzinski, a ilustradora, nasceu em Porto Alegre em 1966, cidade onde reside até hoje. É graduada em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e realizou um mestrado e doutorado em comunicação social na PUC do Rio Grande do Sul. Atua como designer e é professora na URGS, dando aula na Faculdade de Biblioteconomia e na Comunicação. Em 2001, recebeu o prêmio Ilustrador Revelação, concedido pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e em 2002 o prêmio Açorianos de Melhor Ilustrador. Só pelo
Pelo título, você já deve imaginar que o gênero do livro escrito por Sérgio Caparelli é poesia e que, claro, tematiza muita diversão e aventura, como é típico das crianças. E quando este é o assunto, ou quando temos questões sobre esse gênero, faz muito sentido voltarmos a Aristóteles e sua Poética, texto fundador dos preceitos que regeram e ainda regem o fazer poético. Mas não podemos deixar de olhar para os estudos de nossa época. Para o crítico Antônio Cândido, por exemplo, pode haver poesia em prosa e poesia em verso livre. Resumidamente, isso significa que poema é um gênero textual, enquanto poesia é o lirismo que pode ser encontrado em outros textos. E o poema é tão conectado ao gênero lírico, ou seja, à poesia, que alguns dos textos do livro remontam às origens desse gênero. É o caso dos poemas da seção Música de Ouvido, que explora elementos da música, como instrumentos musicais, tempos e contratempos. Muitos como estes são poemas ricos para trabalharmos o uso da sonoridade na poesia e na música, pois a poesia é filha da música e com ela vive sempre muito próxima. E um aspecto muito característico da poesia de Caparelli é o seu caráter lúdico. Segundo a pesquisadora Alice Áurea Penteado Mata, quando falamos de poesia infantil, o valor mais evidente é justamente o lúdico, uma vez que possibilita a exploração tanto da questão estética e textual, quanto sua potência pedagógica. A pesquisadora afirma ainda que a poesia infantil deve ser uma brincadeira a mais para os pequenos, um jogo que apresente certos recursos formais imprescindíveis como onomatopeias, rimas, repetições, paralelismos, contrassensos, jogos sonoros, entre outros mais. Sem temas pré-definidos, sem extensões estabelecidas, espera-se que os poemas infantis, acima de tudo, cativem seus leitores por seu caráter de magia, pela valorização da sensação que os transporta do mundo real para o possível construído pelas imagens e símbolos do poema. "111 Poemas para Crianças" é uma obra infanto-juvenil de poesia, na qual poemas de diferentes temáticas em torno do grande tema diversão e aventura constroem um livro múltiplo e diverso, seja por apresentar assuntos que tocam as crianças de formas variadas, seja por explorar vastamente a linguagem verbo-visual. O livro oferece aos leitores desde poemas narrativos até poemas visuais, mesclando palavra e visualidade num belo trabalho multissemiótico rico para a exploração do lúdico, do imaginativo e do onírico. Uma leitura multissemiótica é aquela que considera e envolve várias linguagens, ou seja, as várias semioses de um texto, como no caso do livro, a linguagem verbal e a linguagem visual, com cor, forma e textura. Como menciona o próprio Caparelli de maneira precisa na apresentação do livro, crianças vivem um período da vida em que tudo tem poder de deflagrar a experiência do maravilhoso. E conseguir estimular essas experiências é um dos pilares da mediação literária. Afinal, é, em primeiro lugar, a fruição que transforma uma criança em leitora literária. O livro está organizado em 10 partes. Coisas que eu sei, esses animais divertidos, na minha casa, a cidade, quero ser eu mesmo, nonsense, jogos e adivinhas, música de ouvido, poemas visuais e a natureza, os dias e as noites. Talvez importe a você saber também que a estrutura verbal de 111 poemas privilegia versos curtos e palavras comuns, elementos condizentes com a literacia intermediária prevista pela atual Política Nacional de Alfabetização, a PNA. A BNCC define 4 práticas de linguagem: leitura e escuta, produção de texto, análise linguística e semiótica e oralidade, que são abordadas com grande atenção no decorrer do material. Pensando nisso, sugerimos a você, professora, professor, uma sequência de atividades permeada pela metodologia dos autores Joachim Dawes e Bernard Chinelli e Michel Noverras, para quem a compreensão da situação comunicacional é a premissa de uma produção textual significativa,
seja ela oral ou escrita. Nossa escolha metodológica por sequência envolve, portanto, o desejo de criar um contexto de aprendizagem no qual as atividades propostas efetivamente apoiem os estudantes a desenvolver suas habilidades linguísticas e socioafetivas para, assim, se situarem com propriedade em situações sociocomunicativas nos diferentes campos de atuação de suas vidas, dentro e fora da escola. Evidentemente, para nós, neste material, é o texto literário que está no centro de todo o processo de aprendizagem. Para fins didáticos, embora seja uma sequência orgânica, nós a organizamos em 3 etapas, considerando a abordagem da obra literária: antes da leitura, durante a leitura e depois da leitura. Para cada uma das aulas, apresentamos as habilidades da BNCC mobilizadas e os respectivos objetivos de aprendizagem propostos. Em um primeiro momento, antes da leitura, sugerimos para a primeira aula um contato exploratório com o objeto livro, juntamente com algumas questões que busquem gerar reflexões nos alunos sobre seu conhecimento prévio de poemas e poesias. É interessante que você, professora, professor, acolha suas contribuições e siga estimulando-os. Já no segundo momento, durante a leitura do livro, sugerimos, na segunda aula, uma primeira leitura compartilhada do poema A Traça Poliglota, de maneira individual e silenciosa, com algumas questões de direcionamento citadas no material. Proponho em seguida que os alunos falem livremente sobre o poema, especialmente no sentido de se identificarem ou não com o que o eu lírico relata. Terminar essa aula com uma leitura em voz alta com o auxílio de alguns alunos pode ser muito interessante. A terceira aula que apresentamos foca na abordagem semiótica dos poemas. É importante que a leitura do texto visual e do texto verbal aconteça concomitantemente. Inicie analisando o poema de abertura, Férias. A ideia é que os estudantes comecem a perceber como o texto e imagem trabalham conjuntamente ao longo do livro. Após auxiliá-los nessa percepção, peça para que analisem um poema e apresentem o resultado para a turma. Essa apresentação é o trabalho previsto para a aula de número 4. Ainda mobilizando análise linguística e semiótica, as aulas 5 e 6 propõem um trabalho com uma importante leitura multissemiótica, dada a relação entre poemas, musicalidade e jogos de palavras dentro do livro. Para tanto, nossa proposta é que você, professora, professor, reorganize uma vez mais a turma em grupos e entregue a cada um deles um poema que explore um jogo de palavras. Por fim, no momento pós-leitura, as aulas 7 e 8 propõem, respectivamente, a produção de uma resenha e de uma autoavaliação, juntamente com uma revisão de texto por parte do professor em colaboração com os colegas. Além dessas sugestões de trabalho, que estão detalhadas no nosso material, procuramos oferecer ferramentas tangíveis para ajudar você, professora, professor, a impulsionar as práticas da chamada literacia familiar, sempre contextualizadas no livro. Por fim, com muito carinho, fizemos 2 indicações de referências que dialogam, a nosso ver, com a obra 111 Poemas para Crianças e que podem interessar a você. A primeira é o livro A Poesia se Faz num Pescar de Olhos, de Léo Cunha, pela editora Formato. Desde o título, o livro é uma grata oportunidade de brincadeiras com as palavras. Nossa segunda sugestão é o livro de Paulo Taitembal, Palavra Vai, Palavra Vem, pela editora LPM, o qual conta a viagem de uma palavra que, solta no ar, pede e ganha letras até chegar ao seu destino. Esperamos que as questões e atividades que sugerimos para você e seus alunos sejam de grande apoio e que vocês tenham uma deliciosa experiência leitora nas aulas. Boa leitura e bom trabalho!